Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E nesse momento, eu quero te dar as boas-vindas. Você que está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Janaína Veloso, eu sou especialista em constelação familiar e eu amo falar com famílias e com mulheres. E hoje eu quero trazer um tema para a gente poder conversar, bater um papo sobre o cansaço. Hoje é sexta-feira e numa sexta-feira muitas mulheres estão cansadas, esgotadas. É claro, depois de múltiplas tarefas, depois de trabalhar a semana inteira, depois de carregar tantos pesos, não ter rede de apoio, não ter com quem dividir, é um cansaço que elas sabem que depois de um bom banho, elas vão sentar, elas vão se alimentar, elas vão dormir. E no outro dia, elas vão estar renovadas para começar mais um dia, ou para passar o fim de semana. Deixa eu ficar atrás aqui um pouquinho. Pois bem, e aquele cansaço que mesmo depois de um fim de semana, ele não passa. Mesmo depois de uma boa noite de sono, esse cansaço continua ali. E algumas mulheres, elas chegam no consultório e elas falam assim: eu estou com acúmulo de cansaço. Ou eu estou com acúmulo de sono. Eu estou com sono atrasado. Elas querem encontrar uma justificativa para aquele cansaço no corpo que não passa. Porém, a gente sempre vai falar o seguinte: primeira coisa que a gente pede para essas mulheres é fazer um check-up. Porque às vezes elas podem estar com anemia, podem ter outras questões, né? Questões de vitaminas, de hormônios. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um check-up. O exame de sangue, pedir ao médico todos os exames possíveis, explicar ao médico o cansaço, é o primeiro caminho. Porque a gente não pode negligenciar a saúde física. As mulheres fazem esse check-up. E geralmente dá alguma coisa assim, dá ali um pouco de anemia, dá a vitamina B, a vitamina D. E aí o médico ali, o profissional, ele entra com a suplementação. Vai tomar durante 3 meses. Elas começam a tomar. E por também ser efeito psicológico, elas começam a se sentir bem. Passa-se um período, elas começam a perceber que o cansaço, ele retorna. E elas começam novamente a voltar a sentir tudo aquilo de antes. Acontece com você? E hoje eu quero falar sobre esse cansaço que não passa. O que esse cansaço tem a ver com os nossos pais? Tem a ver, não que é culpa dos nossos pais. A Janaína, os meus pais nem são vivos mais. Você vai ver que, independente se eles são vivos ou não. E eu quero que você comece a pensar na relação com seus pais. Quando você era criança, na casa dos seus pais, você pôde ser só criança? Você pôde ser aquela criança que poderia só brincar? Você só brincava? Ou você disse para mim: não, Janaína, eram muitos irmãos. A minha mãe me colocava para olhar os meus irmãos. A minha mãe, ela me colocava para lavar vasilha, para arrumar a casa. Eu trabalhei na roça mesmo sendo criança. Então vai pegando tudo isso que eu vou trazendo para você. Quando você era criança, seus pais, eles eram muito exigentes? Ou eles eram pais tranquilos? Eram pais que cobravam muito? Eram pais que brigavam muito? Tinha muita briga dentro da sua casa? E você sabia assim, é o meu pai chegar bêbado e vai ter briga. Na hora que o meu pai chegar, a minha mãe até falou, na hora que ele chegar, ele me paga. Sabe por que eu estou te fazendo essas perguntas? Porque dependendo do ambiente em que nós somos criadas, nós crescemos em alerta. Era como se precisássemos ficar o tempo todo
vigiando o que vai acontecer. É como se o tempo todo nós ficássemos ali já buscando um caminho, um atalho, porque se acontecer isso, eu vou para esse lugar, se acontecer isso aqui, eu faço isso aqui. Adultos que foram crianças, que precisaram ficar em alerta o tempo todo, demandou uma energia muito grande. Teve um desgaste energético muito grande. O corpo dele aprendeu a ficar em alerta e não relaxa, e não descansa. Mesmo agora, não correndo risco nenhum. Mesmo agora, não podendo descansar, não descansa. Então, é como se tivesse um sistema nesse corpo que está hiperativado. Está no modo de sobrevivência. Por isso que analisar a nossa infância, colocar no papel, escrever, o que você precisou fazer na infância que não era coisa de criança? Precisou ajudar a sustentar a casa. A mãe adoeceu e teve que assumir as coisas da casa. O pai ficou doente, teve que ajudar a cuidar do pai doente. É por isso que eu trouxe nessa aula o cansaço que não passa tem a ver com os nossos pais. Tem a ver com aquilo que aconteceu dentro da casa deles. Porque se quando éramos crianças não podíamos ser só crianças, tivemos que fazer funções de adulto. Primeiro que o corpo não estava estruturado para assumir essas responsabilidades. Segundo que criança não tem esse recurso emocional para lidar com isso. É muito pesado para uma criança. Então, uma casa onde a criança lida com pessoas adoecidas emocionalmente, fisicamente, numa casa onde a criança passou ali pela escassez financeira, então não tinha comida direito, não tinha roupa, não tinha sapato, vira e mexe, cortava a luz, cortava a água, era despejado. Tudo isso que a criança foi fotografando, que acontecia na casa dela, e que ela não podia falar, e que talvez o pai e a mãe, ali nas suas questões, não acolheu, não sentou para conversar. Talvez é como se criança não tivesse importância. Criança, é criança. E muitas crianças, muitos adultos foram crianças que foram tratados assim. É criança. Como se não tivesse importância. Só a criança está ali fotografando tudo que está acontecendo no ambiente familiar. E para onde que vão essas imagens? Para dentro da cabecinha, para dentro do coração. Se essa criança viu a mãe ser violentada, viu o pai passar por um tipo de violência, se ela passou por violência, e além de apanhar, sentir dor física, falaram para ela, cala a boca, senão eu te bato mais. Para onde foi esse choro, essa dor? Para dentro. Para dentro dos órgãos. Dentro do corpo. E ela, então, naquela época, a gente não tinha os profissionais que nos ajudavam, né? Os terapeutas, os psicólogos, para a gente poder trabalhar essas nossas questões, e foi ficando tudo dentro do nosso corpo. Então, aqui a gente fica o quê? O tempo todo em estado de alerta. Não posso relaxar. Eu tenho que estar no controle. Se eu não fizer, ninguém faz como eu. Sou eu que tenho que dar conta de tudo. E vai pegando tudo. E é onde chega um momento que o corpo físico não suporta mais. Tudo que vai acontecendo vai baixando nossa energia. Então, às vezes, a pessoa está com um pouquinho aqui de energia, mas a responsabilidade, tudo que ela pegou, demanda muito. Então, o pouco que ela tinha ainda se vai e ela praticamente zera. E chega no momento que ela nem consegue mais levantar da cama. Ela não consegue mais nem conversar direito. Ela não consegue se alimentar. Ela não consegue tomar um banho mais. E aí, quando ela está na cama, por isso que eu falo que existem cansaços que passam com uma boa noite de sono, com um bom banho, sabe? Uma alimentação saudável, e aí você deita, relaxa, ou você vai passear um pouquinho, sabe? Sair do ambiente, e isso já te revigora, te energiza de novo.
Agora tem o cansaço que não passa. Pode dormir, pode ficar sem fazer nada vários dias, e a pessoa ainda diz: nossa, eu estou com muito cansaço acumulado, porque eu saí de férias e eu não consegui descansar. Acontece com você? Eu saí de férias e eu não consegui descansar. Por que essa pessoa que saiu de férias não conseguiu priorizar o seu descanso? Aqui também tem muitas coisas. Muitas coisas. Por que essa pessoa que saiu de férias não conseguiu desligar-se? E ficou, mesmo estando de férias, ficou ali, ó, o tempo todo. Sistema ativado. Ela não tem permissão para desativar, para relaxar. Relaxar é perigoso. Descansar é perigoso. Se descansar, perde o controle. Se relaxar, pode acontecer alguma coisa. Então, é um cansaço que não passa com descanso. Aí essa pessoa está na cama, está no sofá, ela tem várias coisas para poder fazer. Ou ela então fala assim, olha, eu vim arrastando. Não, eu tô aqui, eu tô só o caco. Tá só o corpo, porque a alma foi embora há muito tempo. Eu vim mesmo porque eu sou obrigada. Porque por mim, eu deitava naquela cama e não levantava. Outras pessoas dizem assim, eu não tenho força para levantar da cama. Eu não tenho força nem para pentear o meu cabelo. Aconteceu com você? É um cansaço extremo, extremo, extremo. E quando ela fica na cama ou no sofá onde ela está deitada, sentada, onde ela está presa? Você acha que ela está no tempo presente, pensando nos, sabe, no aqui, no agora? Não. Não. Essa pessoa que está com esse cansaço já, com baixa energética, ou ela está presa no passado, ou ela tem excesso de futuro. Presa no passado, nas dores da infância, naquilo que não teve, naquilo que fizeram com ela, naquilo que aconteceu. Ou, como que eu vou dar conta? E amanhã? E depois? E depois da manhã? E aquele compromisso? E aquilo outro? Excesso de futuro. Ela está desconectada. Já tem o cansaço, já tem ali a permanência no mesmo lugar, a ausência de cuidado, pensamentos bem confusos, já tem tristeza, e essa pessoa ainda pode estar presa. Questões do passado, questões que aconteceu com seus pais, ela está remoendo questões do passado. Ela é os pensamentos dela. Ou ela está com excesso, com medo, se não der certo, se eu não conseguir, como é que eu vou fazer? Excessos daquilo que nem vai acontecer. Porque muitas coisas que a gente tem medo, que a gente fala, e se eu não conseguir, e isso e aquilo, nem acontece. Nossa projeção futurística muitas vezes nem acontece. Agora, tem como encerrar esse ciclo do cansaço? Tem. Mas aqui depende da pessoa entrar por um processo. Porque já percebemos que descansar, dormir, sentar, passear, não vai resolver esse cansaço que tem a ver com nossos pais. E o que tem a ver com nossos pais, Janaína? Nós carregamos muitas questões de dentro da casa dos nossos pais. E a nossa alma fica presa nessas questões lá atrás. Se nós não olharmos para a nossa relação com o nosso pai e com a nossa mãe, nós não vamos conseguir encerrar o ciclo do cansaço. E é por isso que eu gosto muito de trabalhar com as constelações familiares. Eu sei que muitas pessoas têm resistência, eu sei que muitas pessoas falam mal da constelação familiar, respeito a opinião de todo mundo, mas se é uma ferramenta para quem usa com responsabilidade, para quem sabe o que está fazendo, para quem de fato é um especialista, é uma ferramenta potente para trazer caminho de solução. A constelação, ela lança luz e te explica por que você está do jeito que você está. A constelação mostra aonde a sua alma está presa, em qual fase da sua infância, se é na fase que foi com a mãe ou se foi com o pai ou ambos. A constelação mostra se as questões que você está trazendo vêm desde o ventre da mãe. Percebe a potência dessa ferramenta?
E é através de uma constelação familiar é que você pode constelar esse cansaço crônico e entender qual é a mensagem desse cansaço. Porque, na verdade, ele é um mensageiro. Ele só está no seu corpo te paralisando ou parando até que você olhe para ele e entenda a mensagem que ele quer te transmitir. E pode ter certeza que a partir do momento que você constela o seu cansaço crônico, ele encerra o ciclo. Ele não é mais necessário no seu corpo. Nunca mais vou ter cansaço? Não é isso. A gente tem cansaço, porque a gente trabalha, movimenta, tem, né? Mas o crônico, o ciclo dele se encerra. Janaína, como que eu faço isso? Você tanto pode buscar por um atendimento de constelação familiar, mas como nós temos muitas camadas, então um único atendimento é excelente, já é melhor do que nada, mas uma formação sistêmica, tá? Janaína, eu não quero ser constelador. A formação sistêmica não é só para ser constelador. É para você aprender a ferramenta e para você aplicar na sua própria vida diariamente. Você faz da ferramenta um estilo de vida. Você vive em modo constelatório. Tudo que vai acontecendo com você, por ter essa formação, por ter de posse os conhecimentos dessa ferramenta, você já consegue entender o que está se passando com você e fazer os movimentos, as liberações necessárias para a sua vida. Agora, no mês de julho, nós vamos abrir a nossa nova turma. E são vagas limitadas, porque aqui na Escola Horizon, nós preferimos trabalhar com turmas menores, porque assim, o nosso treinamento, porque o nosso treinamento é prático, tem toda a parte teórica, mas os treinamentos são práticos com supervisão. Nós temos mais condição de estar ali com aqueles alunos num treinamento com muita profundidade. Então, a gente sempre abre turmas pequenas para que a gente possa trazer essa excelência no treinamento prático. Se você percebe esse cansaço, percebe outros sintomas, se essa aula aqui foi falando com você, você pode entrar em contato pelo Instagram, @JanaVeloso com 2 L's, eu vou colocar aqui embaixo na descrição, underground também embaixo, depois do Veloso com S, vou colocar para você aqui, entra em contato. E vamos conversar para entender se o seu caso, você precisa de imediato de um atendimento, que em alguns casos precisa-se imediatamente de um atendimento, ou se o melhor caminho para você é uma formação, onde você fica comigo durante 5 meses trabalhando as suas questões e libera-se muito, muito, muito. Então você já sabe, se você tem tentado descansar, e se parece que o cansaço está acumulando cada vez mais, tá? E isso afeta a sua vida profissional. E isso afeta a sua vida conjugal. E isso afeta a relação com seus filhos. E isso afeta você. Até quando? Até quando? Sendo que agora eu estou te mostrando um caminho de solução. A constelação familiar, ela pode trazer todas as respostas que você está buscando. E eu te garanto que existem situações na sua vida que você vai encerrar ciclos. Quando nós olhamos para a nossa relação com o nosso pai e com a nossa mãe. E quando, através dessa ferramenta, a constelação familiar, nós passamos a ter paz com a nossa mãe, com o nosso pai, sem incomodá-los. A gente nem precisa incomodá-los. A constelação familiar nos dá o caminho para fazer isso sem incomodá-los. A nossa relação com o nosso pai e com a nossa mãe é um vínculo muito profundo. E tudo aquilo que nós estamos passando, na vida adulta, pode ter certeza. A resposta está quando você dá um passo para trás e mergulha na sua infância. E nós podemos fazer isso, tanto no atendimento individual, quanto na formação em constelação, de uma forma muito segura, de uma forma com muita excelência e com muita profundidade. Eu aguardo você na próxima aula, porque aqui você tem uma nova vida, uma vida de verdade. E eu tenho certeza que você quer poder desfrutar da sua vida,
ser mais saudável, ter um casamento mais saudável, brincar com seus filhos, entregar o melhor na sua profissão, cuidar da sua casa, passear, ser feliz. E a gente só consegue visualizar o futuro quando nós damos um passo para trás no nosso passado e mergulhamos na nossa infância. Aguardo vocês na próxima aula.